amém? Estamos alegres por estarmos na casa do Senhor. Hoje eu tenho uma tarefa árdua, né? Eu tenho que passar para vocês dois temas diferentes de escatologia, né? O estado intermediário dos mortos e os sinais que antecederão a volta de Jesus. Então nós vamos passar dois temas diferentes, né? De escatologia. E então eu peço a ajuda dos irmãos, eu vou fazer de tudo para não passar muito do tempo, né? Mas eu só tenho 45 minutos até 9 horas, eu vou ter que fazer um milagre aqui, não sei, vamos ver o que vai acontecer. Amém. Né? Se vocês vão me dar mais uns 10 minutos aí do tempo, vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá? Glória a Jesus. Eu peço a Sofia para já colocar o texto, porque eu já não vou nem demorar muito, a gente já tem que entrar rápido no tema. Texto de Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31, a Sofia vai estar acompanhando aí também, colocando no telão. Glória a Jesus. Aleluia. Quem está alegre com Jesus, dê um glória a Deus, um aleluia. Dê um glória a Deus, um aleluia. Glória a Jesus, mesmo em meio às lutas, nós estamos alegres com o nosso Senhor, amém? Glória a Jesus. Antes de nós adentrarmos verdadeiramente na leitura do texto bíblico, eu só quero dizer aqui 3 coisas para vocês, né? Antes de nós entrarmos verdadeiramente na leitura do texto bíblico, numa das leituras, nós vamos ler muita Bíblia hoje, né? Que a Bíblia, ela descreve 3 tipos de mortes, tá? A morte física, a morte espiritual e a morte eterna, né? Morte física, Tiago, capítulo 2, versículo 26, né? Eu não vou ler todos os textos que eu falar, não, mas esse eu vou ler. Tiago, capítulo 2, versículo 26 diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então Tiago, ele fala que o corpo sem o espírito está morto. Ele está definindo aí morte física. O que é a morte física? A morte física é a separação entre a parte material, que é o nosso corpo, da parte imaterial, que é alma e espírito. O homem é uma tricotomia. O homem, ele é corpo, alma e espírito. Então, quando a nossa parte imaterial, que é alma e espírito, se separam do corpo, essa é a morte física. Amém? Morte espiritual. Morte espiritual é o estado do pecador separado de Deus. E Isaías capítulo 59, versículo 2 explica isso muito bem. Quando ele diz lá, Isaías, aleluia, lá em Isaías 59, versículo 2, que diz que o nosso pecado, a nossa iniquidade faz separação entre nós e o nosso Deus. Então o pecado faz separação entre nós e Deus. E essa morte espiritual é exatamente o estado do homem pecador que está separado de Deus, mesmo que ele esteja fisicamente vivo. Ele está morto espiritualmente. Vocês estão acompanhando? Amém? Isso é morte espiritual. E morte eterna, gente. Morte eterna é o estado daquele homem que já estava morto espiritualmente e vem morrer fisicamente. Ele estava morto espiritualmente e ele morre fisicamente. Então ele está morto eternamente. É o que a Bíblia chama em Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, capítulo 20, versículo 6, de segunda morte. A morte eterna é a segunda morte. Então dessas 3, qual é a pior? Logicamente, a morte eterna. Porque para a morte física tem uma solução. Qual é ela? A ressurreição do corpo. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos lá, vamos abrir lá. 1 Coríntios, eu vou buscar ler o mais rápido possível. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 a 53, diz assim, ó, me acompanha. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, para a morte física tem uma solução. Qual é ela? A ressurreição do corpo. A primeira ressurreição é a ressurreição dos justos, que acontecerá
quando do arrebatamento da igreja, aleluia, aqueles que estão com o Senhor voltarão, encontrarão o seu corpo já glorificado e serão arrebatados juntamente com aqueles que estarão vivos no momento do arrebatamento, que terão seus corpos transformados e todos juntos serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Será que você pode dar glória a Deus, um aleluia? Então, para a morte física tem uma solução: a ressurreição. Para a morte espiritual também tem uma solução. Qual é essa? Aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque está morto espiritualmente quem está vivendo separado de Deus, quem está vivendo na prática do pecado. Agora, se essa pessoa que está morta espiritualmente aceitar a Jesus como seu Salvador, ele passou da morte para a vida. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Agora, para a morte eterna não tem solução. É aquele que estava morto espiritualmente que morre fisicamente. Acabou, gente, que a Bíblia diz que depois da morte só o juízo. Amém? Então vamos lá para o texto em questão, que nós vamos já adentrar no estado intermediário dos mortos. Bom, diz assim o texto em Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Vai passando aí, Sofia. Ora, ué, Sofia, o mesmo? 20. 16, Lucas 16, versículos 19 ao 31. Deixa eu abrir minha palavra aqui, porque se ela enroscar aí, né? Vamos lá. Bom, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado esplendidamente. O 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos e, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que de lá passar para cá. 27. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Então preste atenção, porque esse texto é um dos melhores, se não for o melhor, para nós estudarmos sobre o estado intermediário dos mortos, né? O que nós vemos aí? Nós vemos um rico e nós vemos um mendigo chamado Lázaro, né? Um mendigo chamado Lázaro e um rico que vivia esplendidamente, regaladamente toda a sua vida. Mas aqui a palavra do Senhor diz que os dois morreram, né? Lázaro morreu, no versículo 22, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. O próximo versículo já aparece lá no Hades. Presta atenção que Hades é traduzido por inferno. E tem 3 palavras no original que são traduzidos por inferno. Uma delas é o Hades, que é o lugar dos mortos. Outra é o Tártaro ou abismo, lugar da prisão dos anjos caídos. E o terceiro é Gena, que é o lago de fogo, que não tem ninguém lá ainda. Ele vai ser inaugurado lá com o falso profeta e o anticristo no final da grande tribulação. Ele ainda não tem ninguém, é o lago de fogo, né? É a morte eterna, é a segunda morte, total separação de Deus. Bom, mas eles aqui estavam no Hades.
E aí nós vemos aquele rico já em tormento. Então presta atenção, que quem morre sem Jesus já está o quê? Em tormento. Já está sofrendo. Não vai esperar o julgamento do grande trono branco, o juízo final, para depois ser lançado no lago de fogo, no Gênesis, para começar a sofrer. Não. Quem morreu sem Jesus já está em tormento. Já está sofrendo. Amém até aí? E aí nós vemos o rico pedindo a Abraão que peça a Lázaro para que molhe a ponta do dedo, para que ele possa se refrescar naquela chama. E aí o pai Abraão disse: olha, não tem como, porque não dá para que nenhum de vocês passe para cá e nenhum daqui passe para aí também. Aí ele faz um outro pedido para o pai Abraão: mande Lázaro lá na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que Lázaro fale com eles e eles se arrependam dos seus pecados, para que eles também não venham parar nesse lugar de tormento, né? Aí o pai Abraão fala com ele: olha, mas eles têm Moisés e os profetas. O que o pai Abraão quis dizer? Eles têm a lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e os profetas, não é? Que eles leiam e creiam nessa palavra, né, para que eles sejam salvos. Mas aí o rico insiste: não, mas se algum dos mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Aí o pai Abraão: não, mas se eles não acreditam na lei, em Moisés e nos profetas, tampouco vão acreditar que algum dos mortos ressurgiu, né? E aí nós aprendemos algumas coisas com essa história. Nós aprendemos algumas coisas com essa história. Pode botar lá, Sofia, a imagem, só para que eles tenham uma noção do que eu estou falando. Todos estão vendo aí a imagem? Ok. Por enquanto nós estamos aqui, ó, só nessa parte aqui, ok? Aqui é o lugar de tormento, aqui é o seio de Abraão. Estão acompanhando ali? Conseguem ver? Lugar de tormento à direita, à esquerda o seio de Abraão. Então, isso era a visão do Antigo Testamento, aquilo que acontecia com os mortos antes da morte e ressurreição de Cristo. Todos morriam e iam para o Hades, tá? Mas no Hades havia uma separação, né? Havia uma separação para aqueles que morriam ímpios e havia uma separação para aqueles que morriam justos, né? Aqueles que viveram uma vida em obediência a Deus e a sua palavra. Aqueles que viveram uma vida em obediência a Deus e a sua palavra iam para o seio de Abraão. Foi isso que nós vimos aqui. Nós vimos a palavra no versículo 22, diz que morreu o mendigo, morreu Lázaro, né? No versículo 22. E foi levado pelos anjos. Presta atenção. Morreu o mendigo e ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão acompanhando? Amém? O mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Presta atenção, por mais que o seio de Abraão estivesse no mesmo lugar do lugar de tormento, era um lugar de paz, de alegria, de gozo. Esse era o seio de Abraão. Um lugar de paz, de alegria, de tranquilidade, onde estavam ali descansando aqueles que morreram justos, que eram tementes a Deus. E no lugar de tormentos, já passando por sofrimento, por tormento, estavam os ímpios que morreram. Isso é o que descreve Lucas capítulo 16, né? Antes da morte e ressurreição de Jesus, estava o lugar de tormento de um lado, o seio de Abraão do outro e um abismo intransponível no meio. Ninguém podia passar do lugar de tormento para o seio de Abraão, nem muito menos do seio de Abraão para o lugar de tormento. Amém até aí, gente? Todos entenderam até aqui? Amém. Ok. Tira essa passagem aí, nós vamos. Não, pode deixar aí, depois a gente passa para outra coisa. Bom, o que a gente aprende desse texto que nós lemos? Em primeiro lugar, vocês estão lendo aí um título, né? Que título é esse que vocês estão lendo aí em Lucas 16? Qual é o título que vocês estão lendo aí na Bíblia? Fala alto aí. Ok. Parábola do rico e Lázaro, né? Ok. Aí agora eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Na realidade, não é uma parábola. Preste atenção que no texto original,
não tinha divisão em capítulos, não tinha divisão em versículos e muito menos título em cima dos capítulos da Bíblia. Isso foi colocado posteriormente para que facilitasse as pessoas a encontrarem os textos bíblicos. Então não existia no texto original, escrito aqui, por Lucas, nem divisão de capítulos, nem divisão de versículos e muito menos título. Ok? Entenderam até aí? E preste atenção porque que eu estou dizendo que isso não é uma parábola. Todas as parábolas que Jesus contou não fazem menção de nome de ninguém. Parábola do filho pródigo, parábola da ovelha e da dracma perdida. Nenhuma das parábolas contadas por Jesus faz menção de nome de ninguém. Quando há menção de nome é porque é fato real e não parábola. Vocês estão me entendendo? Estão me entendendo? Dê um glória a Deus, um aleluia. Então, isso aqui não é uma parábola. Porque além de fazer menção do nome de Lázaro, do mendigo Lázaro, faz menção do nome do pai Abraão. Amém? Até aí? Ok. Primeira coisa que nós entendemos é que não é uma parábola, mas um fato real, contado por Jesus, para que nós pudéssemos tirar ensinamentos desse fato. Bom, segundo, o que nós aprendemos aqui com esse texto de Lucas 16? A vida não termina na sepultura. O que nós estamos vendo aqui, gente? Conversa de Abraão com aquele ímpio lá, com o ímpio rico que estava lá no lugar de tormento. Nós vemos uma conversa aqui, né? A vida, gente, não termina na sepultura. Sabe por quê? A nossa parte imaterial, alma e espírito, é imortal. É imortal. O que desce à sepultura, o que morre, o que volta ao pó é o nosso corpo. É a parte material, amém, do ser humano. A parte imaterial, alma e espírito, ela é imortal. Será que você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Então, o que termina na sepultura, gente, são os nossos planos terrenos, os nossos projetos terrenos, aquilo que a gente pensou em fazer daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Isso morre na sepultura, mas a vida não termina na sepultura. Outra coisa que nós aprendemos aqui desse texto de Lucas, capítulo 16. As almas não ficam vagando na terra. As almas dos mortos não ficam vagando na terra. O que nós vimos no versículo 22? Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aí a Bíblia não fala o que aconteceu com o ímpio, só diz que ele morreu e foi sepultado, mas logo em seguida ele aparece no Hades, gente. Ninguém sai do Hades e anda pela terra. Ninguém sai do paraíso hoje e anda pela terra. Quem é que está andando pela terra e quem é que está aparecendo nas sessões espíritas dizendo ser um ente querido de alguém que está lá buscando? Os demônios. São os demônios que estão andando, vagando pela terra. Há demônios perigosos presos no abismo e há demônios soltos andando por aí. Então quem aparece dizendo ser um ente querido que morreu, não é o ente querido não. Porque esse ou está no Hades e de lá ele não sai, porque é Jesus que tem a chave do inferno, ou ele está no paraíso com Deus, mas andando pela terra ele não está. Será que você pode dar uma glória a Deus, aleluia? Bom, o que nós aprendemos aqui também, quarta lição. O nosso destino eterno depende das escolhas que nós fazemos enquanto estamos vivos. Amém? Então, se você escolhe servir a Deus, seguir a Jesus, obedecer a Deus e a sua palavra, o seu destino eterno é o paraíso, é estar com Cristo, aleluia, gozando das delícias que Ele foi preparar, num lugar onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá morte, toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Agora, se as suas escolhas durante a sua vida for viver em pecado e você morrer 2 vezes, porque morte espiritual e morte física, morrer 2 vezes, você vai para o tormento eterno. Você vai, já morreu, já começa a sofrer, já começa a ser atormentado e vai ser atormentado pro resto da vida. Ou seja, eternamente. Será que você pode dar um glória a Deus, um aleluia? Amém? Bom, em terceiro,
Em quinto, né? Terceiro, não, já estou voltando para trás. Em quinto, a situação dos mortos é irreversível. O que foi que Abraão falou com o rico? Não, olha só. Nós temos aqui entre nós um abismo intransponível. Ninguém daí pode passar para cá e nem ninguém daqui pode passar para lá. Ou seja, a situação dos mortos é irreversível. Quem morreu salvo não pode perder a sua salvação. E quem morreu condenado também não pode alcançar a salvação. Então, com isso aí, a gente joga por terra aquele entendimento que diz que a pessoa morre aqui na terra e vai para o purgatório passar algum tempo cumprindo pena, sofrendo ali, sendo atormentado, para depois entrar no céu. Não tem isso não, gente. Aquele que morre aqui na terra, ele já morre com o passaporte carimbado, ou para o paraíso, para a presença de Deus, ou para o Hades, para ser atormentado eternamente. Nós já morremos com o passaporte carimbado, ou para o paraíso, ou para o lugar de tormento. É irreversível. Amém? Bom, sexto lugar. As almas estão vivas. Vivas. Eu já falei que alma e espírito são imortais. Quem morre é o corpo. Quem desce sepultura, quem volta ao pó é o corpo físico. Alma e espírito estão vivos. Aleluia. Sétimo e oitavo, já vou falar junto. Gente, os mortos, aqueles que morreram, eles estão acordados e conscientes. Isso é um problema, porque tem gente que diz que quem morreu está dormindo e vai ficar dormindo inerte até a ressurreição do corpo. Não! As almas estão acordadas e conscientes. Vamos ver lá. Presta atenção. O texto que nós lemos. Estava Abraão conversando com o rico, não é verdade? Ele estava completamente acordado e consciente. Nós vamos ler aqui 2 textos em Apocalipse. Abre lá para mim, para não ficarmos só nesse texto da lição. Aleluia. Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 e 8. Não, 9 e 10, desculpa. Apocalipse 6, versículos 9 e 10. É isso que eu quero. Amém? Abriram aí? Vou ler. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O que nós estamos vendo aqui? Aqueles que hão de morrer na grande tribulação, porque João já viu, né? Essa é uma palavra profética do livro de Apocalipse. João viu aquelas almas dos que morreram na grande tribulação e estavam ali debaixo do altar fazendo o que, gente? Dormindo? O que eles estavam fazendo ali debaixo do altar? Clamando. Estavam clamando por justiça para aqueles que os mataram. Então as almas estão acordadas e conscientes. Vou dar aqui um exemplo para você rapidinho. Transfiguração de Jesus. Jesus estava lá no monte. Foi para lá com Pedro, Tiago e João. Estava lá Jesus. Quando ele começou a se transfigurar, começou o seu corpo a brilhar, veio uma grande nuvem e tomou aquele lugar. E quem foi que apareceu de repente ali naquele monte da transfiguração? Elias e Moisés. Elias e Moisés. E começaram a conversar com Jesus. Elias e Moisés. Ok. Tinha alguém dormindo ali, gente? Tinha alguém dormindo? Eles estavam conversando com Jesus. Aí talvez alguém possa dizer: não, mas Elias e Moisés não morreram. Elias foi transladado, mas Moisés, em Josué capítulo 1, versículo 2, Deus fala com Josué: meu servo Moisés é morto. Moisés morreu. E Moisés apareceu no monte da transfiguração conversando com Jesus. A alma dorme aonde, gente? Elas estão acordadas e conscientes. Conscientes. Amém? E tem lembrança dessa vida também, tá? Presta atenção. O que aconteceu ali com aquele rico? Ele estava preocupado com quem, gente? Ele virou para
para Abraão e pediu que Abraão mandasse Lázaro lá para que fosse à casa do seu pai, porque ele tinha 5 irmãos, para que Lázaro fosse e falasse com ele, e eles então se arrependessem e não fossem parar naquele lugar de tormento. Olha só, ele estava preocupado com os seus 5 irmãos, então ele tinha lembrança dessa vida. Amém? Até aí, gente? Vocês estão acompanhando? E outra coisa que nós aprendemos aqui para a gente passar adiante: as almas dos mortos não podem evangelizar os vivos. Gente, quem morreu com Jesus está no paraíso, não vai sair de lá. Quem morreu sem Jesus está no Hades, em tormento. Jesus é que tem a chave do inferno e eles também de lá não saem. Então não tem como sair para evangelizar, não. Sabe qual é a obrigação de quem é a responsabilidade de sair para pregar o evangelho? Nosso, da igreja do Senhor. Porque Jesus nos disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas a obrigação é de quem? Nossa. Porque esta palavra é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas está nas nossas mãos. Amém? Bom, glória a Jesus. Bota lá, Sofia, Lucas, capítulo 23, 39 a 43. Aleluia. Agora nós vamos ver o que aconteceu depois da ressurreição de Cristo. Vocês entenderam como era o estado dos mortos antes da morte e ressurreição de Cristo? Todos no mesmo lugar, amém? O lugar de tormentos, um abismo e o seio de Abraão. Todos no Hades. Hades é o lugar dos mortos. Entenderam? Agora vamos ver a diferença depois da morte e ressurreição de Cristo. Vamos ler lá. Versículo 39. Crucificação de Jesus, tá? E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Passa. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então vamos lá, gente. O que acontecia lá antes da morte e ressurreição de Jesus? Lá no Hades tinha 2 separações. Uma o lugar de tormento, volta aí, Sofia, obrigado. Uma o lugar de tormento, o outro o seio de Abraão, com um abismo no meio. Mas quando? Aleluia! Quando Jesus morreu, gente, abre o livro de Efésios. Aleluia. Efésios, capítulo 4, versículo 8, 9 e 10. Diz assim, ó: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu 2 aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então o que Jesus fez no intervalo da morte para a ressurreição? Ele desceu ao Hades, proclamou a sua vitória, levou contigo os justos que estavam aguardando no seio de Abraão e os levou para o paraíso, para o terceiro céu. Vocês estão acompanhando aquela seta lá? Jesus desceu ao Hades, levou os justos que estavam ali aguardando no seio de Abraão, levou para o paraíso, para o terceiro céu. Depois Jesus ressuscitou, andou ainda 40 dias pela terra, para depois ser assunto ao céu. E hoje Jesus está à direita de Deus. Será que você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Será que você entendeu a diferença? Antes da morte de Jesus e ressurreição, todos os que morriam iam para o mesmo lugar, para o Hades. Mas no Hades havia uma separação: o lugar de tormentos e o seio de Abraão. Mas quando Jesus morreu, ele desceu ao Hades, levou os justos que estavam no seio de Abraão para o paraíso. Por isso que Jesus falou com aquele ladrão que estava na cruz ao lado dele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não
hoje mesmo estarás comigo no seio de Abraão. Ele falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, gente. Aleluia. Terceiro céu é a morada de Deus. É para lá que vão todos aqueles que morrem em Cristo hoje. Aleluia. E olha, não vai de qualquer maneira não. Vai escoltado, porque os anjos vêm e pegam a alma daquele santo, aleluia, que venceu e os leva escoltado até o terceiro céu, presença do Senhor. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Abra também 2 Coríntios, capítulo 12. Glória a Jesus. Tanta coisa marcando aqui. Aleluia. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 12. Palavras de Paulo, presta atenção no que ele diz. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. O 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. E lá no terceiro céu, o que ele viu? O paraíso. E lá ele ouviu coisas que ao homem não é ilícito falar. Paulo esteve lá. Paulo foi arrebatado e viu aquilo que espera aqueles que estão aqui vivendo uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória! Glória a Jesus. Então qual é o estado atual dos mortos, gente? Estão com Cristo. Em Filipenses capítulo 1, versículo 23, eu não vou ler, mas Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 23, que ele queria partir e estar com Cristo, porque é infinitamente melhor. Aleluia! Ele queria partir e estar com Cristo, porque é infinitamente melhor. Então aqueles que fecham os olhos hoje aqui estão com Cristo. Será que você pode louvar o nome do Senhor por isso? Aleluia! Bom, Lucas 23, 43 diz que os salvos estão no paraíso. Nós acabamos de ler aqui, lá em 2 Coríntios capítulo 12, que Paulo diz que ele foi arrebatado ao terceiro céu e ele viu o paraíso. E lá ouviu coisas que ao homem não é lícito falar. Glória a Jesus. E Apocalipse 14, 13, que eu não vou ler. Peraí, deixa eu ver. Se eu achar rápido, eu vou ler. Glória a Deus, porque a minha hora está contada. Aleluia. Diz assim, ó. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Então, quando a Bíblia aqui diz que aqueles que morreram em Cristo estão descansando, não é que estão dormindo não, gente, por favor. Estão descansando da labuta, estão descansando dos trabalhos, estão descansando dos sofrimentos desta terra. Eles estão descansando, não dormindo, porque nós já vimos que aqueles que morreram estão totalmente acordados e conscientes. Amém? Bom, glória a Jesus. Nós vamos então passar para os sinais da volta de Jesus, porque senão eu vou acabar não falando nada dos sinais. Glória a Jesus. E na semana que vem nós já vamos entrar no arrebatamento da igreja. Mateus 24, abre a sua Bíblia. Mateus 24, no final eu dou um tempo, se vocês tiverem dúvida vão anotando para a gente poder responder. Nós vamos falar dos sinais da volta de Jesus, Mateus 24. Aleluia. A partir do versículo 4 diz assim, a Sofia já até colocou aí, ó. Acompanha aí, quem não trouxe Bíblia. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister, ou é preciso que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação,
e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. E então virá o fim. Amém? Nós vamos falar então de alguns sinais da volta de Jesus. Não todos, não tenho essa pretensão, porque nem tempo eu tenho, né, para isso. Mas nós vamos falar de alguns dos sinais da vinda de Jesus. E no versículo 6 aqui de Mateus 24, fala de guerras e rumores de guerras, certo? Bom, Jesus aqui está se referindo não a guerras regionais, né? Não a guerras regionais, mas ele está se referindo a guerras com proporções mundiais. Nós tivemos duas guerras com essas proporções mundiais. A Primeira Guerra Mundial, em 1914, né? Que 9 milhões de pessoas perderam as suas vidas nessa guerra, né? E a Segunda Guerra Mundial, que para os historiadores foi continuação da primeira. Nessa guerra já haviam aviões jogando bomba para todo lado, né? Mas sabemos que na Segunda Guerra Mundial também houve aí a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, destruiu, matou muitas vidas. Foram cerca de 80 milhões de pessoas mortas na Segunda Guerra Mundial. Gente, eu estou falando de sinais. Nós daqui a pouco vamos entender esses sinais. Quando chegar no versículo 8 eu explico direitinho, ok? Então vão me acompanhando aí. Então essas guerras e rumores de guerras, né, do versículo 6 de Apocalipse 24, são guerras com proporções maiores, não são guerras regionais, tá? Versículo 7, acompanha aí. Diz: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Então vamos parar um pouquinho aqui. Nação contra nação, reino contra reino. Essa tradução aí não está muito bem feita. Se nós pegarmos o original, né? Nação contra nação no original é etnos, epa, etnos. Etnos, epa, etnos. É o original dessa frase que foi traduzida como nação contra nação. E na realidade, esse original etnos, ele originou a palavra etnia. Etnia é raça. Então seria melhor traduzido etnia contra etnia do que nação contra nação, ou seja, raça contra raça. Vocês estão entendendo? É uma guerra comum. Etnia contra etnia. É isso que seria a melhor tradução aqui, de acordo com o original. Então, nação contra nação, etnia contra etnia. Reino contra reino. O original é Basileia, epa Basileia. Basileia originou a palavra basílica. Quem consegue se lembrar de alguma coisa com essa palavra basílica? Basílica de São Pedro, basílica de, né, qualquer santo desse por aí. Basílica. Basílica significa igreja, gente, tá? Então, essa frase que foi traduzida reino contra reino, seria melhor traduzida como basílica contra basílica, ou seja, fala de guerras religiosas, religião contra religião. Amém? Então, nos últimos dias que antecedem aí a volta de Jesus, esses últimos dias serão marcados, gente, por guerras étnicas, raça contra raça, e por guerras religiosas. O que é que nós estamos vendo por aí? Lá no início do século XX, a Índia se dividiu. A Índia, parte do seu povo era hindu e a outra parte muçulmana. E eles se dividiram. A parte hindu ficou na Índia e a parte muçulmana que se dividiu formou o Paquistão. Muçulmanos, não é? O mesmo povo, gente. O mesmo povo se dividiu, matou um ao outro e formou
dois povos diferentes. Por quê? Por causa de diferenças religiosas, né? Nós temos visto hoje em dia muçulmanos matando muçulmanos, né? Tem aí a guerra dos sunitas contra os xiitas, isso aí já está durando. Sunitas contra os xiitas, tudo muçulmano. Muçulmano contra muçulmano. Nós temos visto muçulmano matando cristãos, meu Deus! Como nós estamos ouvindo isso? E não é de agora, gente. Muçulmanos matando cristãos. Os cristãos têm sido perseguidos, mortos, né? Triste essa situação, mas é o que está acontecendo. São guerras religiosas que nós estamos vendo. O Boko Haram, na Nigéria, um grupo terrorista muçulmano islâmico terrível. Entra nas igrejas, arranca todo mundo de lá da Nigéria, mata todo mundo, é uma coisa terrível. O que está acontecendo lá? O norte da África também, com essas guerras assim religiosas, isso está acontecendo direto, gente, né? O que mais que fala aqui o versículo 7? Fome, peste, terremoto, fome. Eu li um relatório da ONU, datado de 12 de julho de 2021, que afirma que houve um aumento dramático da fome mundial em 2020, provavelmente por conta da Covid, porque o número de pessoas com fome já estava muito alto, mas aumentou drasticamente em 2020, provavelmente por conta da Covid. Hoje nós temos 811 milhões de pessoas no mundo com fome, que não tem o que comer. Quando eu falo com fome, gente, é que não tem nada para comer. Triste, fome, peste. Nós estamos vivendo uma pandemia, não é? Por mais que a gente diga, já melhorou, nós estamos andando pela rua, mas estamos todos mascarados, né? Estamos tomando vacina contra a Covid. Muitos que tomaram vacina estão pegando a Covid assim mesmo. Estamos numa pandemia, né? Bom, pandemia nós já temos enfrentado pandemias desde o século XIV. Século XIV teve a peste negra, que arrasou com a Europa, dizimou a Europa. Depois, em 1918, teve a febre espanhola, né? Que nós temos ela hoje, até hoje aqui, que é gripe espanhola ou influenza, né? Febre espanhola, gripe espanhola. Ou a influenza, até hoje, a gente tem influenza, que tem mais de 100 anos. E nós temos a influenza aí. Todo ano eu tomo vacina contra a influenza. Eu não sei vocês, mas eu tomo. O meu filho já pegou influenza 2 vezes. E 2 vezes foi parar na emergência do hospital. E o médico falou, todo ano morre gente aqui com a influenza. Então a gente está pensando, porque a influenza foi em 1918 que a gente já se livrou dela. Não, ela está aí também. No Brasil temos dengue, chikungunya, tem zika e tanto de outras coisas que não estão sendo muito faladas mais, porque a Covid está em todos os noticiários. Peste, gente. E terremoto? Os especialistas falam que nos últimos 50 anos nós experimentamos mais terremotos do que a soma de todos os anos para trás. Em 50 anos nós tivemos mais terremoto do que em todos os outros anos e séculos que você pode pensar. Soma tudo e não dá a quantidade de terremotos que nós experimentamos aqui em 50 anos, nos últimos 50 anos. Aí o que diz o versículo 8, gente? O que diz o versículo 8? Mas todas essas coisas são o quê? O princípio das dores. Então, quando Jesus fala isso, ele diz que aquelas guerras de proporções mundiais, né? As guerras religiosas e étnicas, as pestes, terremotos, e o que mais? Peste, terremoto, fome, obrigado, Sofia. Tudo são o princípio das dores. Quando se fala de princípio das dores, gente, é dores de parto mesmo, tá? Então, o que a gente imagina? Uma mulher, já para ganhar o seu bebê, começa a sentir dores, não é verdade? Começa a sentir dores de parto. Mas essa mulher sabe que o bebê está pronto para nascer quando as dores começam? Ou quando as dores estão tão intensas que já não tem nem separação mais entre uma contração e outra? Quando que a mulher sabe que o bebê está às portas? Quando a dor já está muito intensa, não é isso? Quando já não tem, parece que é uma dor contínua. Já não tem mais separação de uma contração para outra. É isso que Jesus se refere.
refere a esses sinais quando ele fala que são o princípio das dores. Não é somente a presença desses sinais na terra que nos diz que Jesus está às portas, não, gente. Não, porque lá nos tempos de Jesus já tinha guerra, já tinha peste, já tinha fome, já tinha terremoto, já tinha tudo isso no tempo de Jesus, né? Não é só a presença dos sinais no mundo que nos diz que Jesus está às portas, não. Mas a intensificação desses sinais, dia após dia, nós estamos vendo a intensificação desses sinais nos nossos dias. Será que você pode glorificar o nome do Senhor por isso? E sabe por que isso é bom nós sabermos? Para nós nos prepararmos. Porque a Bíblia diz: prepara-te, Israel, para encontrar-te com o teu Senhor. Prepara-te, igreja, para encontrar-te com o teu Senhor. Porque os sinais não mentem, Jesus está às portas. Os sinais têm se intensificado. Amém? Vamos passar adiante. Versículo 9. Versículo 9 diz assim: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Aqui fala de perseguição, ódio e morte ao povo de Deus. Quantos cristãos hoje têm sido massacrados, perseguidos e mortos pelo mundo? Gente, a ONG Portas Abertas, em janeiro de 2020, ela publicou um relatório dizendo que em 2019, 260 milhões de cristãos foram severamente perseguidos no mundo. Ok? Perseguição de cristãos. Ódio aos cristãos. Nós não estamos vivendo uma islamofobia, não. Não é ódio ao islamismo, não. Nós estamos vivendo uma cristofobia. É isso que nós estamos vivendo. As pessoas têm ódio da igreja, têm ódio do evangelho, né? Tem ódio de cristão, perseguem, matam, né? Tem países que, se você entrar lá com droga, ou se você entrar lá para pregar o evangelho, a sua sentença é a morte. Quem se lembra daquele país que um brasileiro entrou com droga lá e foi sentenciado à morte e não teve jeito? O presidente tentou de tudo para salvar aquele cara lá da morte, mas não teve jeito. É nesse país aí, gente. Se você for pego com droga ou pregando a palavra, tua sentença é a morte. Amém? Então, perseguição, ódio aos cristãos, sinal também da vinda próxima do Senhor Jesus. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse aí é um esfriamento dentro da igreja mesmo, hein, gente? E nós vimos isso demais depois da Covid-19. Nós ficamos 3 meses com a igreja fechada, quem se lembra aqui, né? E nós imaginamos, né, que a gente, quando pudesse, que a igreja pudesse ser aberta, a gente ia encontrar todo mundo e abraçar, todo mundo feliz. Que a gente chegou aqui, cadê? Muita gente debandou. Gente, teve igreja fechando por conta disso. As pessoas sumiram da igreja, desviaram de vez, porque ficaram 3 meses sem congregar. Triste isso, gente. O amor de muitos esfriará. Por se multiplicar a iniquidade. Calma aí, que eu tenho algo a falar dessa iniquidade. Iniquidade não é a mesma coisa que pecado, não é, gente? Não. Iniquidade é a prática do pecado, mas é a prática consciente, voluntária e persistente do pecado. Ou seja, prática consciente, você sabe que é pecado, você sabe que está contra a palavra de Deus. Voluntária, você não tem ninguém te obrigando a praticar esse pecado, não está praticando porque quer. E persistente, você continua praticando o pecado mesmo sabendo que está contra a lei de Deus. Isso é iniquidade. Isso é iniquidade. E como nós temos visto prática de iniquidade nas igrejas nos últimos tempos. É escândalo atrás de escândalo na igreja do Senhor. São pastores que são pegos em adultério, né? Obreiros, jovens em fornicação, que vão para um motel com namorado. Como nós temos visto escândalo dentro da igreja? Gente, é a iniquidade. É o aumento da iniquidade. É a prática consciente, persistente, voluntária do pecado. E aí o que diz Mateus? Olha só, Mateus 7,23 diz assim, e então lhes direi abertamente, gente, palavra de Jesus, olha. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vamos pular aí.
Mateus 24, Sofia, pula para o 37 ao 39. Eu já vou. Meu Deus, meu horário acabou. Glória a Deus. Amém. Vamos ver o que eu faço aqui. Vamos lá. 37, desculpe, é 39. Diz assim a palavra. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu não vou aqui ler Gênesis, eu deveria ler Gênesis capítulo 6, versículo 11 a 13, se quiser ler em casa você leia, porque fala dos dias de Noé. Mas os dias de Noé, gente, a terra estava corrompida e cheia de violência. Se você quiser ler só para ter certeza, diz isso, que a terra estava corrompida e cheia de violência. O que quer dizer terra corrompida, gente? As pessoas estavam vivendo em devassidão, né? Os valores morais estavam lá embaixo, declínio dos valores morais, devassidão. Como é que vocês acham que nós estamos nesses dias? Declínio moral. O que era certo anteriormente hoje está errado, está ultrapassado, não tem problema. Qual é o problema? Não tem problema. O pior não é o mundo dizer que não tem problema. O pior é a igreja do Senhor dizer que não tem problema. Porque a palavra do Senhor em Hebreus 12:14 diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Então nós precisamos viver a nossa vida em obediência a Deus e a sua palavra. Então, da mesma maneira que estava lá, né, nos tempos de Noé, a terra, o mundo em devassidão e havia um declínio moral enorme, né? Nós estamos vivendo esse tempo também. Aqui, Mateus 24, versículo 38 diz, né? Que casavam-se e davam-se em casamento. O que é isso? As pessoas estavam muito mais preocupadas, né, em satisfazer os seus desejos naturais, os desejos da sua natureza pecaminosa, do que na palavra do Senhor. Então casavam-se, davam-se em casamento, não estavam nem aí se preocupando com o que dizia a palavra do Senhor. E assim também está nesses dias. Noé saía pregando a palavra do Senhor, as pessoas riam da cara dele, as pessoas brincavam, riam, gozavam da cara de Noé. Assim estão fazendo também com a igreja do Senhor. Nós saímos com a palavra na mão, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós pregamos essa palavra, as pessoas viram as costas. Muitos eu já vi. Nós entregamos folheto, o primeiro lixo que a pessoa passa, tampa o folheto do lixo. Não quer saber de ouvir a palavra do Senhor. Mas eu e você temos que continuar pregando, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Nós somente somos instrumentos. E pregar esta palavra, que é esta palavra, que é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bom, 2 Timóteo capítulo 3, eu vou terminar por aí, mas vamos falar disso aí. 2 Timóteo capítulo 3. Não, eu acho, esse fala de tempos difíceis, eu não tenho como ler ele todo. Infelizmente, gente, me desculpe. 2 Timóteo capítulo 3, diz assim, ó, a partir do versículo 1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou tempos difíceis, né? Porque haverão homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Isso fala segundo a Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 4. Então nos mostra que nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, são sinais da vinda de Jesus. Tempos difíceis, é difícil manter casamento, é difícil criar filho. Gente, com tanta coisa que tem acontecido por aí, a gente tem visto tanta coisa terrível nos nossos últimos dias, que é difícil até a gente criar os nossos filhos. Como eu pensar já nos meus netos, como é que vai ser? Que os meus filhos estão criados. Na época dos meus filhos não tinha tanto problema assim. Agora tem ideologia de gênero, gente. Que eles acham que a criança agora tem que nascer e não pode dizer se é menino ou menina. Eles é que tem que escolher.
deste mundo, como é que vai ser? E os filhos de vocês, os netos de vocês, tempos difíceis, difícil criar filho, difícil demais manter casamento. Mas olha só o que diz aqui, ó. Glória a Jesus, aleluia. Ai, eu tô querendo, né? Esqueci. Aqui. 2 Timóteo 4,3 diz assim, ó. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que isso quer dizer aqui? Virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. A palavra está sendo pregada, mas as pessoas não querem ouvir, né? E o que eles vão fazer? Vão arrumar doutores, pessoas que preguem aquilo que eles querem ouvir. Ou seja, as pessoas não querem adaptar a sua vida à palavra de Deus, mudar a sua maneira de viver, santidade, santificação, não. O que eles querem? Adaptar a palavra à sua maneira de viver. Eles não querem adaptar a sua vida à palavra, não. Eles não querem deixar o pecado para trás e tratar de mudar de vida, não, e viver de acordo com e obediência à palavra. Não, eles querem adaptar a palavra a seu modo de vida. Por isso que tem o quê? Igreja de homossexuais. Isso é adaptar a palavra à sua maneira de viver. Eles querem viver, continuar vivendo na sua concupiscência. Eles não querem mudar de vida. Por isso tem lá, né, aqueles que se levantam para pregar a palavra, para dizer, né, que Deus ama a todos de igual maneira. E aí tem a igreja do homossexual, né? Gente, é isso que está dizendo aqui. Tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Adaptar a palavra às suas concupiscências. Eu não vou falar mais não, vou terminar por aqui. Eu ainda tinha para falar sobre a apostasia, que é outro sinal da vida de Jesus, né? Apostasia, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, fala de espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Depois você dá uma olhadinha em casa, né? Espíritos enganadores são aquelas profecias, revelações, visões, né? Parecidos com o operar do Espírito Santo, mas que na realidade são demônios que estão ali profetizando, revelando, enfim, né? E fala de doutrinas de demônios. Doutrina é ensinamento de demônio mesmo. É para enrolar, é para te enganar, e é isso que o diabo veio aqui para fazer, gente. O diabo é o enganador. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para tirar a tua atenção daquilo que é a verdadeira palavra do Senhor. E eu vou ficar por aqui porque eu já passei da hora e eu peço perdão a vocês, mas eu tive que dar 2 temas diferentes. Eu quero saber se vocês têm alguma pergunta antes do pastor orar. Tem alguma pergunta em relação a algum desses temas, né? A volta de Jesus, sinais ou, né, o estado intermediário dos mortos. Alguém tem alguma pergunta? Não? Ok, então pastor, o senhor está... Pode orar aí. Os avisos. Aleluia.